Muito bem-vindos novamente para a nossa terceira aula sobre o sistema BO, tipos sanguíneos. Hoje nós vamos encerrar a parte dessa matéria. Lá na última aula nós vimos o porquê que acontecia a aglutinação sanguínea. Nós vimos que a aglutinação sanguínea em uma transfusão sanguínea, ela ocorria quando havia incompatibilidade sanguínea, porque o sistema imunológico da pessoa que seria a receptora entendia que a parte daquele sangue era um agente invasor. Então, ele iniciava um processo de reação imunológica, um processo de defesa, e desse processo de reação imunológica acontecia uma aglutinação do sangue. E eu falei para vocês lá na última aula que com essas descobertas de Landsteiner, o que aconteceu? Resolveu-se parte dos problemas relacionados aos óbitos em decorrência das transfusões sanguíneas. Então, falei para vocês que quase que foi 100% a resolução desses problemas, mas não foi total, né? Então, não conseguiu resolver de forma total a questão das mortes em pessoas que recebiam transfusão sanguínea. Então, mesmo parte do problema sendo resolvido, ainda houve poucos casos, né? Alguns poucos casos de pessoas que, mesmo recebendo um tipo de sanguíneo compatível com o seu, né, um sangue com tipo sanguíneo compatível ao seu, ainda acontecia de vir ao óbito. Então, tentando resolver essa questão, descobrir o porquê que mesmo fazendo transfusão de sangue compatível, ainda algumas pessoas chegavam ao óbito, ou quando não chegavam ao óbito tinham complicações, ele foi pesquisando junto à sua equipe o porquê disso. E em 1940, ele descobriu, através de experimentos realizados em um gênero de macaco conhecido como macaco rhesus. Hoje esse macaco não tem mais esse nome. Hoje o macaco rhesus é chamado de macaca mulata, não é o nome científico, mas o nome popular dessa espécie. Ele descobriu a existência de uma outra proteína lá nas hemácias, além daquelas proteínas que ele já havia verificado em algumas situações, que era a proteína A, que era a proteína B, que era a proteína A e B, presentes simultaneamente, e em alguns casos, em algumas amostras sanguíneas, a ausência dessas proteínas. Então ele descobriu através dos seus experimentos realizados nesse macaco rhesus a existência de uma outra proteína, a qual ele chamou de fator RH. Então ele chamou essa proteína de fator RH. E ali, na sequência, na continuidade dos seus estudos, o que ele concluiu, né? O que ele chegou à conclusão ali? Ele chegou à conclusão que essa proteína, chamada de fator RH, estava presente em média em 85% das amostras, ou seja, em 85% da população havia presença dessa proteína nas hemácias, que ele chamou de fator RH. Então, o que acontece? Então, haveriam pessoas do tipo sanguíneo A, que além de ter a proteína A, também teria a proteína fator RH. Pessoas do tipo B, que tem a proteína B, também teria a proteína fator RH. Pessoas do tipo sanguíneo AB, que além de ter as duas proteínas simultaneamente, proteína A e proteína B, também teria a proteína do fator RH. E pessoas do tipo sanguíneo O, que não tem nenhum tipo de proteínas na sua hemácia, quando nós falamos em proteína A ou proteína B, mas tem a presença da proteína do fator RH. Então ele descobriu esse terceiro tipo de proteína, ao qual ele chamou de fator RH. Por que ele chamou essa proteína, né, de fator RH? Em homenagem ao macaco onde ele realizou os experimentos, né? Então esse RH aí, ó, R maiúsculo e H minúsculo, vem da palavra rhesus. Então por isso que nós chamamos de fator RH. E isso tem essa denominação, essa nomenclatura até os dias atuais. Então usa-se esse termo, fator RH, em homenagem então ao macaco rhesus. Então,
que ele concluiu? Ele concluiu o seguinte, que não haveria somente aqueles tipos sanguíneos, que os tipos sanguíneos não seriam classificados apenas em tipo A, em tipo B, em tipo AB ou tipo O, mas o dobro. Então, seria da seguinte maneira que ele concluiu. Ele concluiu o seguinte, que quando na pessoa, no indivíduo, havia presença da proteína do fator RH, o sangue poderia ser A positivo. Então, olha só, nós teríamos sangue do tipo A positivo, B positivo, AB positivo, O positivo. Esse positivo está relacionado à presença do fator RH. Então, se há a presença do fator RH, então ele adiciona o positivo ao tipo sanguíneo daquele indivíduo. Então, A positivo, B positivo, AB positivo, O positivo. Lembrando que o sangue do tipo O é um sangue um pouco mais raro, principalmente porque ele é resultado de um par de genes recessivos. E a possibilidade ali de se formar, então, seria em torno de 25%. E quando nesse indivíduo não havia presença do fator RH, e isso nós vimos ali que é em uma minoria, então de 100% das pessoas, em média, apenas 15% delas não possuem a presença do fator RH. Então, quando essas pessoas não tinham o fator RH no sangue, não tinha essa proteína do fator RH, ele considerou então esses tipos sanguíneos como negativo. Então, se essa pessoa tinha o tipo sanguíneo A, passou a se denominar A negativo, porque tinha proteína A, mas não tinha proteína do fator RH. Se a pessoa tinha o tipo sanguíneo B, passou a se denominar tipo B negativo, porque ele tem a proteína B, mas não tem a proteína do fator RH. Se a pessoa tinha simultaneamente as duas proteínas, ou seja, o seu sangue é do tipo AB, mas não possuía proteína do fator RH, então o sangue passaria a ser denominado de tipo AB negativo. E se a pessoa ela não tinha nenhuma proteína, nem a A e nem a B, e além de não haver essas duas proteínas, também não tinha proteína do fator RH, então esse sangue seria denominado de tipo O negativo. Então, com isso, com essa descoberta, resolveu-se definitivamente todos os problemas, todas as consequências negativas que poderiam acontecer ao indivíduo que passava por uma transfusão sanguínea. Então ali fechou, né? Fechou o segredo ali, né? Fechou a causa do problema. Então ele conseguiu descobrir todas as causas. Então, na realidade, não vão existir apenas 4 tipos sanguíneos, mas sim 8, que estão relacionados também à presença ou ausência da proteína do fator RH. Então vamos lá: A positivo, B positivo, AB positivo, O positivo, A negativo, B negativo, AB negativo e O negativo. E aí se eu pergunto para vocês assim, professor, quais que são então, né, se eu pergunto para vocês alunos, né, quais que são então os tipos sanguíneos mais raros, mais difíceis de serem encontrados? Se eu contei para vocês que a presença da proteína do fator RH está em 85% da população, logo eu sei então que a população que não tem essa proteína é apenas 15%, ou seja, é a minoria. Então, logo eu concluo que os tipos sanguíneos da classe negativa são os tipos sanguíneos mais raros, porque eles representam apenas 15%. Então, olha só que interessante, olha só que legal. E esse conhecimento, então, esse conhecimento agregado a respeito do fator RH, ele é extremamente importante. E esse conhecimento é totalmente aplicado nos dias atuais. Então, quando vá se fazer uma transfusão sanguínea,
além de verificar se a tipagem do sangue é A, se é B, se é AB ou se é O, também tem que verificar se ela é positiva ou se é negativa, para eliminar ali todos os riscos provenientes que podem vir a acontecer da transfusão sanguínea e assim diminuir ao máximo o risco de óbito ou de uma complicação. Então, isso aqui, essas descobertas de Landsteiner foram extremamente importantes e é um marco na ciência médica. Então, foi de uma relevância extremamente importante para o mundo. Então, quando nós falamos de tipos sanguíneos, nós vamos ter então o tipo sanguíneo, a classificação de tipo sanguíneo mais comum e mais usual no mundo, que é chamada sistema ABO fator RH. Então, é o que nós chamamos essa classificação sanguínea. Como eu disse para vocês lá na primeira aula, existem outras formas de classificar o sangue, outras classificações, mas aquela que é mais usual no mundo é o sistema ABO fator RH. Então, eu espero que vocês tenham compreendido. Nós terminamos aqui essa série de aulas falando sobre o sistema sanguíneo. Forte abraço e fiquem todos com Deus.